Vamos se acalmando, vamos se acalmando, gente. Vamos entrando numa sintonia, sintonia da nossa reunião do estudo de hoje, da nossa querida família Ame Pelotas. Então, nos acalmando desses dias e dessas vibrações que temos passado por esses dias tão difíceis. Te agradecemos a oportunidade de poder estar aqui. Dias tão difíceis que o pessoal do grupo está passando, o pessoal da Ame Pelotas, muitos componentes, população de Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, te pedir assim, Jesus, primeiro agradecer por estarmos aqui, para a gente poder serenar a alma e podermos estudar, como uma maneira até de aliviar esses dias difíceis e da gente poder tentar entender por que tantas provações nesse momento. Mas te pedir, Jesus, e nossos queridos amigos espirituais que nos acompanham hoje, que nos deem um abraço, que nos deem um abraço a toda essa população do Rio Grande do Sul, que derrame sobre o Rio Grande do Sul e principalmente dessas pessoas que sofreram tanto e estão sofrendo tanto, que perderam suas casas, parentes, perderam seus amores, que elas possam receber o teu amor, que elas possam ser consoladas para poderem mais adiante seguir a sua vida e seu rumo, embora de maneira difícil. Muito difícil esses dias, mas a gente sabe, é Jesus sempre sabe o que faz. Então, essa aprovação haveremos de passar, não diríamos com serenidade, mas com aceitação, que Deus tem um propósito e Ele sabe o que está fazendo. Mas principalmente nós da Pelotas, que sabemos, somos espíritas e estamos trabalhando para que a gente possa nos emoldurarmos como seres morais melhores, que a gente possa, nesses momentos, melhorar, nos fortalecer, fazer com que essa reunião que a gente participe de hoje nos torne mais fortes, mais resilientes, para a gente poder seguir o nosso trabalho em todas as áreas e que a gente possa estar presente também de coração, de alma, vibrando por todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão sofrendo tanto. Muito obrigada por esse momento e pedimos também aos nossos guias espirituais que abençoe a nossa querida Cris nessa nossa apresentação de hoje. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Assim seja. Então, Cris, hoje então nós vamos para o capítulo 15, né? Então, tu faz da maneira que tu achar melhor, eu não sei o que tu vai combinar aqui com o pessoal, tu fica bem à vontade, tá, Cris? Tá bem. Pessoal, assim, ó, eu vou falando e à medida que vocês quiserem me interromper, por favor, fiquem à vontade. Tá? Eu vou fazendo algumas pontuações que me chamam a atenção em determinados pontos, mas aquilo que vocês, no momento em que vocês se sentirem vontade de comentar alguma coisa ou acharem alguma coisa importante, por favor, me interrompam. Eu Tá? acho que é até melhor, né, Cris? Porque senão depois a É, gente até se perde, né? exato, exato. Então, assim, pessoal, para dar uma relembrada da onde a gente parou, bem rapidinho, do capítulo 14, que foi apresentado pela nossa querida Silvia, lindamente, né? O capítulo 14 trata de uma família formada pela esposa Marcela, pelo marido Ildeu e por três filhos, né? Roberto e as duas meninas Sônia e Márcia. Essa família, né, ela passa por várias dificuldades de convívio, muitas tribulações, e através do assistente Silas, Hilário e André Luiz estudam o caso dessa história, né, desculpa, estudam o caso dessa família, né, acompanham de perto, porque a Marcela ela é uma tutelada da Mansão Paz, e eles então
entendem o que está acontecendo, né, nessa encarnação agora que eles estão, em que ela é Marcela e ele é Ildeu. Tá? Então, basicamente, foi isso no capítulo 14. Do capítulo 15, nós vamos iniciar, então, com uma conversa, né, entre os três, entre o Silas, o Hilário e o nosso amigo André Luiz. Tá? Os problemas do lar de Ildeu, caso vocês não estejam identificando alguma coisa, vocês me avisem, tá, pessoal? Os problemas do lar de Ildeu ofereciam-nos ensanchas de preciosos estudos no terreno puro da alma. Em razão disso, de volta à mansão em companhia do assistente, valíamos-nos do tempo para buscar-lhe a opinião clara e sensata acerca de momentosas questões que nos esfervilhavam a mente. Hilário foi o primeiro a quebrar a longa pausa, indagando: Meu caro Silas, não temos ali, no caso de Roberto e Marcela, um quadro autêntico do chamado complexo de Édipo, que a psicanálise freudiana pretende encontrar na psicologia infantil? Aqui, então, eu faço um parênteses a respeito do complexo de Édipo, né? Que, segundo Freud, seria um relacionamento entre mãe e filho, onde eles teriam várias situações em que o filho acaba excluindo o pai e dedicando todas as emoções boas dele para o relacionamento com a mãe, inclusive tendo o ciúme da mãe, né? E no caso de filhas, seria então o complexo de Electra. No caso nesse caso aqui seriam então os dois, né? Porque tem o caso da afinidade que existe entre o Roberto e a Marcela, né? Que como a gente viu no capítulo 14, quando ela foi abandonada por Ildeu, ele foi o segundo marido dela. Né? Então eles tiveram um relacionamento baseado no amor e no respeito na encarnação anterior. E Roberto e o Deu, por conseguinte, teve um relacionamento amoroso com as que hoje são filhas dele. Né? Ele usou as meninas, enganou elas e acabou abandonando, porque na verdade ele só queria mesmo era se divertir, ele queria buscar a satisfação fisiológica dele, né? E deixou essas meninas então à própria sorte. Nesse caso, elas voltam, então, nessa outra encarnação como filhas dele e, né, exatamente por essa relação que eles tiveram no passado, eles têm uma afinidade, né, e ele tem um carinho pelas duas e há reciprocidade nesse relacionamento dos três, né, que estão ligados ao passado deles. Nosso amigo sorriu e considerou: o grande médico austríaco poderia ter atingido respeitáveis culminâncias do espírito se houvesse descerrado uma porta aos estudos da lei de reencarnação. Infelizmente, porém, a tenta pragmática científica não teve bastante coragem para ultrapassar a observação do campo fisiológico, rigidamente considerado, imobilizando-se por isso nas obscuras zonas da inconsciência, em que o eu enclausura as experiências que realiza, automatizando os próprios impulsos. Então, aqui, Silas fala que Freud poderia ter, embora ele tenha atingido tenha iniciado, né, que a gente sabe que ele é o pai da psicanálise, né, foi muito importante, principalmente porque ele trouxe, né, o papel da inconsciência, que até então ninguém tinha ainda se reportado. Ele não passou do plano físico, né? Ele não foi capaz de utilizar a parte espiritual, né, de ir até esse ponto para conseguir explicar outras coisas. Então, na verdade, ele explica todas aquilo da inconsciência, dentro da inconsciência, ele justifica que são os traumas que a criança passa, que a pessoa passa, que ele traz e que ele não resolve,
que ele traz dentro da sua inconsciência. Marcela e Roberto não poderiam trair, na condição de mãe e filho, as simpatias carreadas do pretérito ao presente, tanto quanto Ildeu, Sônia e Márcia não poderiam fugir à predileção que os ligava desde o passado. Ô, O Cris, problema... eu posso Oi. só interromper uma coisa, que eu queria até escutar uma opinião também de João sobre isso, porque nessa parte especificamente eu comecei a pensar, porque assim, ao longo do capítulo ele fala muito do sexo como algo sublimado, né? Na verdade, é o relacionamento da gente com o todo. E assim, eu não leio muito sobre Freud, mas eu lembro que ele falava muito da questão do libidinal, né? Dos traumas. E aí nessa discussão de Hilário, eu questiono muito a questão do amor de uma maneira mais sublimada. Tipo, que, na verdade, talvez se Freud tivesse questionado os laços afetuosos que ligam aquelas almas de outras encarnações, compreenderia que não é apenas a questão relacionada aos instintos, à parte libidinal, e sim laços que suplantam essas percepções. Por exemplo, que o amor tem várias nuances, né? Que não, Exato. né? Perdão. E aí, assim, foi tipo, por exemplo, uma mãe com um filho, por exemplo, você tem um relacionamento muito íntimo, muito forte. Foi um homem, talvez um marido, né, que é o exemplo de outras encarnações, mas na verdade o seu amor é sublimado, né? Você ama aquela criatura, independente de qualquer contexto de relacionamento naquela vida atual, né? E aí eu queria ter escutado o pessoal que entende mais isso, porque realmente eu não sei, nunca li sobre isso, porque eu não sou psicóloga, né, nem psiquiatra. Mas, assim, qual seria a correlação entre essa questão, assim, quais seriam as falhas, digamos assim, os adendos que poderia ser colocado na teoria de Electra e de Édipo, sabe? Antes do João falar, mais adiante a gente vai falar sobre essa tese da libido. Tá? Nesse caso aqui, onde ele está começando a falar, na verdade, ele quer mostrar que essa afinidade que existe entre eles, na verdade, são dívidas, tá? E que, na verdade, eles voltaram dentro dessa mesma família, nessa condição de mãe e filho, e de pai e filhas, exatamente com a finalidade de resgatar através de um amor verdadeiro. Entendeu? Essa é o contexto inicial desse parágrafo. Mas vamos ouvir o João, porque eu também não sei absolutamente nada dessa parte de psicologia e de psiquiatria. Vocês me jogaram no fogo aqui, né? Cargo uma responsabilidade. Eu não sei se eu vou saber explicar isso tão bem assim, mas vou trazer a minha compreensão. A primeira distinção que a gente tem que fazer é que a libido, para Freud, não pode ser entendida como a expressão do senso comum da excitação sexual. Não é isso, não é tesão a libido. Tá? A libido é o impulso de energia para a vida, que vai estar ligado ao princípio do prazer. Então, ao longo do desenvolvimento, por exemplo, infantil, ele está em diferentes lugares. Ora está na fase oral, ora está na fase anal, ora está na fase fálica, né? Até que, se tudo corre bem, essa libido vai parar lá no genital. Tá? Se alguma coisa não corre bem, há uma fixação da libido naquele ponto que é a experiência traumática, tá? E aí, o que que se diz a partir disso da experiência traumática? Que a gente precisa entender o que que é consciência e o que que não é consciência, né? Consciência é aquilo que está a nível de pensamento e cognição que a gente tem controle, inconsciência é aquilo que a gente não tem controle. E aí, essas questões que a gente pode pensar que são ligações anteriores da encarnação do sujeito, de outras vidas, o Freud, pela sua limitação científica, vai colocar como ações inconscientes do sujeito. Então, toda a história pregressa, toda a história antes do útero, digamos assim, antes da concepção, são consideradas como as tendências inconscientes que aparecem ao longo da vida e que vão fazer e direcionar para onde que essa libido vai, para onde que essa energia vai se direcionar. Né? E aí, claro, no caso, por exemplo, da sexualidade, existe tanto a sexualidade descolada da libido, onde ela é próxima de um ato animal, assim, que ela é animalesca, quando ela pode também se colar na libido e virar um ato afetivo.
que aí é o ato de saúde mental, que é importante como constituição de desenvolvimento do organismo e da saúde psíquica do sujeito, assim. Não sei se eu ajudei muito, mas é meio que essa a ideia, assim. Para Se mim, der, muito. pode falar um Muito pouco bom. também. João, não sei, Foi ótimo, não sei se eu vou obrigada. falar bobagem, mas assim, o Vai. complexo de Édipo e o de Electra, ele saudavelmente tem uma idade, né? Que é em torno dos três Sim, anos sim, ali. sim. O que que Então, acontece, né? Vamos pensar primeiro o menino. O menino tem uma relação com a mãe muito simbiótica. Em algum momento ele percebe, e se há um processo de saúde nisso, que a mãe não é só dele, que ele não pode dormir na cama da mãe, por isso o coleito é um dos piores sintomas para a saúde mental. As crianças não podem dormir no quarto dos pais porque tem que ficar marcado o corte de que não é o momento, que ela está excluída daquela relação, porque se ela é incluída, ela não faz complexo de Édipo, e sim. aí ela não atravessa esse momento do desenvolvimento, que ela é excluída da relação com a mãe, um menino, por exemplo. E aí, quando isso acontece, o que que ela observa? Ela observa a quem a mãe está incluindo, que é o pai. E aí o menino vai se identificar com o pai, se constituir na sua masculinidade, porque vê que o pai é o olhar da mãe. Às vezes não tem pai, mas a mãe fala bem do avô, fala bem de um tio, de um irmão. Olha, esse fulano aqui é especial, é uma figura importante. Por isso que as questões da alienação parental são super problemáticas para a saúde das crianças, porque quando a mãe fala mal do pai, ela impede que a criança se identifique com esse pai. Tá? Com as meninas é a mesma coisa no sentido. A menina tem a relação mais ligada com o pai, vai ver que o pai se interessa com a mãe, e aí ela se identifica na feminilidade com a mãe. Só que, claro, aí tem os atravessamentos dentro dessa triangulação, que às vezes o pai ele ele não faz uma boa visão da mãe para a criança, né? Ele diz, não, mas tua mãe é uma feia, uma horrível. Então ele bloqueia a identificação da criança com aquela mulher dentro disso. E aí essas triangulações vão criando, por vezes, problemas para a constituição da personalidade e desenvolvimento da criança, assim. Mas, sem dúvida, isso vai acontecer por volta dos 4, 5 anos. Quando isso atravessa, aí a criança consegue entrar na latência, que é ir para estudar, para cognição e seguir dentro disso. Se ela não segue, aquilo fica uma marca psíquica bem importante, assim. João, que interessante tu falar isso, que eu me lembrei de dois pacientes meus, tu falando, já me lembrei. Como isso é sério realmente na formação psíquica da criança, né? Eu tinha um Traumas menininho, por horríveis. exemplo, de 6 anos que os pais se separaram e a mãe tinha, o pai sumiu, assim, e a mãe tinha muito medo de como que aquele menino ia se organizar, porque era ela, a mãe dela e uma irmã. Ficaram 3 mulheres cuidando daquele menino. E aí ele foi para terapia e foi bem interessante, foi um caso bem curtinho, porque ficou muito claro com quem que ele triangulava. Ele dizia assim: quando eu crescer, eu quero ser. Isso faz anos, tá? Eu quero ser que nem o Reinaldo Giannichini da novela, que era aquela novela que tinha do Manuel Carlos, que tinha o Reinaldo Giannichini e era o galã. E eu dizia, por que que tu quer ser o Reinaldo Giannichini? Porque a minha mãe tem um pôster enorme dele no quarto dela, aí eu vou ser que nem ele. Eles acham, Entende? né? Acha alguém Acha Que para alguém se para... legal, apaixonar, né? para se espelhar, Sim, né? Para se sim. identificar. Tem outras saídas que se estabelecem, assim. Ah, que massa agora, mas é interessante a tua abordagem, porque a gente consegue identificar nos pacientes. É, isso é Hum, muito sério, né, João? sim, às E vezes leva para a acontece. vida toda isso. Mas Às vezes quem acontece, tem por exemplo, filho percebe, né, bem essas fases. Aqui assim, queria casar comigo. Aí, sim, aí disse não. Aí o Felipe disse, não, eu que sou casado com a tua mãe, né? sim. Aí E é tá, muito mas importante fazer esse corte de não, eu não, sou casado com não a tua é. mãe. Não é, tu não vai Porque às casar com a vezes tua os mãe. pais brincam e vão na fantasia. Ah, É, imagina nós entrando na igreja. Isso é super nocivo. Aí qual foi a E aí saída? A fica... saída ele disse assim, ah, então eu acho que eu vou achar alguém parecido com a minha mãe. E o Felipe disse, Ah, não. E aí assim,
Tem a fulana da minha turma que é bem parecida com a minha mãe, né, pai? Então Aí, tá, então, tá bom. por isso que as Aqui noras a são tão Helena parecidas com colocou a que sogra. podia ficar o dia todo te ouvindo, que tá uma delícia. Colocou no chat que podia ficar o dia todo te ouvindo. A Helena. Sim, sim, é uma. O Vicente é o que acontece nos menininhos, assim, na idade do Vicente, é que eles começam a dar soquinho, bater, brigar com o pai, eles começam a ficar mais agitados e querendo bater no pai, assim. E aí é muito importante a interdição e o limite, porque ele não pode bater no pai, porque ele tem que entender qual é o lugar que ele tem no mundo, que ele precisa Sim, encontrar uma outra Juliana, uma outra pessoa para ser é, isso. é, Muito bom, hein? Uma aula de psicologia. é. Ó, valeu? Valeu a dúvida, hein? Maravilhoso. Mas aí é difícil encontrar dentro do espiritismo, né? E fazer esse link que está no capítulo, né? O que que vem de outra vida, das afinidades, né? Dos filhos Vai com os pensando pais. nas afinidades das É, outras vidas que vão se reproduzir e vão criar esses jogos nessa é. vida, né? Então, por vezes, esses espíritos afinados já vêm com planejamentos para essas encarnações e relações futuras, como eles vêm para tentar superar as suas divergências. Só que aí, nesses vínculos maternos, paternos, essas coisas podem se ressignificar também. Uhum, sim, Muito legal. bom, João. Muito interessante. Né? Valeu a Hein, pena a João? intervenção ali. João, a minha visão nesse caso aqui nem seria com relação à parte erótica, né? Com essa vinda deles em família, eu vejo como, no meu entendimento, como sendo o momento em que eles usariam o amor que eles tiveram um pelo outro na encarnação anterior, dessa vez utilizar como um amor puro para poder então resgatar essas dívidas que eles têm um com o outro. Não sei se eu estou Perfeito, errada. perfeito, perfeito, perfeito. Acho que é Sensacional. isso, né? Sim, sim. Mais alguém, pessoal? Adiante, então. Lembrei-me, então, dos exageros que podemos atribuir à teoria da libido, a energia através da qual, segundo a escola de Freud, o instinto sexual se revela na mente, e teci alguns comentários alusivos ao assunto, detendo-me de maneira especial na amnésia infantil, a que o famoso cientista empresta a maior importância para explicar as operações do inconsciente. Silas, atencioso, completou sem hesitar. Bastaria compreender, na encarnação terrestre, um espírito usando um corpo para entender que as amnésias decorrem naturalmente da inadaptação temporária entre a alma e o instrumento de que se utiliza. Na Desculpa, infância, queria te atrapalhar. Tu tá qual lâmina? eu acho que nas 5. Não está passando para vocês? Não, não. Só um pouquinho. Na 5, tô na 5. Para qual lâmina aparece para vocês? Agora passou. Agora ali na infância, o ego, agora sim. Isso. Em processo de materialização, externará reminiscências e opiniões, simpatias e desafetos, através de manifestações instintivas, ali entre mostrarem o passado, do qual mal se lembrará no futuro próximo, de vez que estará movimentando a máquina cerebral em desenvolvimento, máquina essa que deverá servi-lo, tão só por algum tempo e para determinados fins, ocorrendo idêntica situação na idade provecta, quando as palavras, como que se desprendem do quadro da memória, traduzindo alterações do órgão do pensamento, modificado por desgaste. Aqui, pessoal, o que eu entendi é que a criança ela tem essa amnésia porque o cérebro está em desenvolvimento e ainda em processo de adaptação ao novo corpo. E tem, como a encarnação ela só vai se completar a partir dos 7 anos, em torno de 7 anos, então, enquanto isso, esse cérebro ele está ainda com coisas que trouxe da vida anterior, né? E ainda meio que se sobrepondo a tudo que está se passando agora nessa vida. E como ele ainda está em processo
de desenvolvimento e de maturidade desse cérebro, então em breve a criança vai acabar esquecendo e aquilo vai ficando no subconsciente dela. Depois, durante a fase adulta, esse cérebro vai estar a todo vapor, e quando vai ficando mais velho, acontece exatamente a mesma coisa. Vai, né, se perdendo, algumas memórias vão ficando lá dentro do subconsciente da pessoa, exatamente pelo fato do desgaste que vai ocorrendo ao longo do tempo com esse cérebro físico, né? Ele até coloca o ego em processo de materialização, que é exatamente isso que tu está falando, né? E a questão Eu não sei instintiva ali, O se o João quer João falar queria. ali. Pois fala, é. Não, só dizer que no início o perispírito vai aos poucos se conectando ao corpo físico, né? A Cris falou super bem, aos 7 anos, só que a encarnação está plenamente completada. Então, enquanto essa ligação não está 100% conectada, ainda é mais volúvel essa comunicação entre o corpo físico e o mundo espiritual. Tanto que o desligamento da criança por causa da morte, ele é bem mais simples do que um de um adulto. O desligamento de um bebê recém-nascido que falece nos primeiros dias pós-parto, ele é muito simples, porque o perispírito não está tão conectado dentro disso. Só que à medida que ele vai se conectando, essas lembranças das vidas anteriores vão indo lá para os fundos do inconsciente e vão ficando menos acessíveis do que são para as crianças, assim. E tem a função também ali que ele diz instintivas, tal. Na verdade, quanto menor a criança, mais instintivo é o cérebro, porque ele não está corticalizado ainda, né? O córtex cerebral ele vai amadurecendo, vai mielinizando. E a última parte a mielinizar é o frontal, que é justamente a parte que freia as manifestações do ego, os impulsos, né? Isso aí, o frontal começa a mielinizar com 5 anos, né? E que é bem a idade que a gente começa a ter memória da infância, mais ou menos, eu acho, né, João? Não me lembro Uhum. bem, mas Sim, a por volta gente, de a 5, gente 6. lembra poucas coisas em geral. A Isso, memória na infância é a partir dos 5, né? E coincide isso, com essa questão da mielinização do frontal também, né? perfeito. E tem Interessante isso, então é mais instintivo antes. Hein, isso, Ju? porque vai ter as podas neurais, que é uma coisa super importante. Isso. O cérebro é super elétrico do bebê. Aí, à medida que não usa, o cérebro vai descartando. Esse descarte é o que chama de poda neural. Tem de tempos em tempos acontece isso. Por isso que a Uma gente diz que faxina. que um adulto pleno é a partir dos 24 anos, porque é ali que vai ter a expectativa da última poda neural que tem. É Né? bem interessante porque o bebezinho ele nasce com o instinto de nadar. Se até os 6 meses ele não recebeu o estímulo, a poda neural elimina a habilidade de natação. Aí depois isso tem que virar um aprendizado e Uhum. não um instinto que tem. Sim, diferente do Ah, bebezinho, pois ele é, meu vai para sobrinho a botou piscina, cedo para nadar. Por isso que eu tenho medo aí, de nadar até hoje, viu? Eu tinha aí voltado a o nadar mais instinto cedo. funciona. É. E o bebê é muito instintivo, tudo é instinto. Bota uma coisa na boca, ele vai sugar. Bota aqui do lado, ele puxa. Todos os reflexos primitivos são instintivos, que é justamente para sobrevivência, né? Não pode pensar muito, tem que agir. E então, depois que esse córtex vai amadurecendo, e aí a gente vai conseguindo pensar mais e relacionar as coisas, né? E as podas são geneticamente programadas, assim, tem uma ali em torno de 1 ano e meio, 2, depois tem outra mais para frente, a gente vai tendo até justamente essa idade aí, que é 21, 24 anos ali, que aí deu, 21, 24 é a última daí. aí amadureceu tudo, assim, aí não, aí depois é só, Aí, se tu quer, só por vai exemplo, baixando. se tu quer aprender uma língua nova que tu nunca teve contato, é muito mais difícil, porque tu tem menos É, plasticidade cerebral. Se tu é, teve exposição a uma língua na infância, o teu cérebro não descarta ao longo dessas podas essas habilidades. Quem nunca aprendeu na infância e vai lá aos 30 anos aprender outro idioma é muito difícil, porque o cérebro já não tinha descartado essas partes assim. é. Mas claro que essas memórias daí ficam tudo inconsciente, né? Essas memórias da infância vão sendo Sim. guardadas meio bagunçadas. E aí a gente vai acessar com terapia, sei lá, daí com vários Tá métodos, muito né? legal isso aí, hein? Às vezes nem vai acessar a memória em si, mas vai acessar o imprint. O O que que significado, é o assim, daquilo, imprint? né?
É a sensação, Sensação. coisa que é mais primitiva do que a memória, que tem que ter representação, guardar aquilo e tudo. Uhum. É. A Helena também botou, que por isso que ela não sabe nadar, viu? Mais uma ali. Eu também não. E ai, Ah, olha, é um horror se me botar para olha nadar. aqui, a Helena está botando, é perguntar como é que é feita a fixação da memória antes dos 5 anos da mielinização do córtex. Não é feita muito no inconsciente, justamente, tudo Hum. bagunçado, guardado lá. Não São tem só memória. resquícios mnemônicos que É, eles chamam, assim. a Não chega memória a formar não. uma célula de memória É, organizada, não porque tu tem. tem fixação, retenção, aí depois tu vai formar memória de trabalho, memória de curto prazo, de longo prazo, para isso. É, Mas isso é tudo pós 5 anos. Por isso que ninguém lembra do seu primeiro ano, do seu segundo ano. Mas aí é interessante que a gente não tem a lembrança da memória de representação, mas tem do afeto. As lembranças do que é bom, do que é feliz, do que é triste, do que gosta, do que não gosta de comer, e isso fica. E aí o mais interessante é que o sentido mais primitivo é o cheiro. Por isso que a gente tem acessos de memórias quando cheira coisas, assim. as sensações, né? São as coisas Hum. primitivas, que é do bebê, é o cheiro da mãe, é o colo, é o tato, né? É o aperto, enfim, é o medo, a audição, a visão, por isso que tudo é tão importante, né? Tá interconectado. Sabe o que eu lembrei? Aquele livro, Dr. Sérgio, do Cérebro Triuno, que Ju falou sobre a questão do desenvolvimento cerebral da infância, que a última área é o córtex frontal, né? E aí, no livro, fala exatamente isso, que o córtex frontal é a área mais nobre, né, do nosso cérebro e que é ainda uma área muito pouco utilizada para a gente, porque é justamente quando o espírito utiliza para sublimar pensamentos sublimados, né, pensamentos que lhe orientam para no seu processo evolutivo, né? Principalmente para as ideias futuras. E aí vê tudo tão correlacionado com a questão evolutiva, né? E a questão do desenvolvimento até na infância. Ou seja, já mostra que o nosso córtex frontal realmente é algo que a gente ainda vai ter que aprender muita coisa com ele, né? E está correlacionado com a evolução do espírito, né? Ou seja, a gente tem muito ainda a aprender sobre E o essas mais coisas. maluco, Isa, é que a morfologia da célula é diferente, né? Por exemplo, se tu pegar lá cerebelo, as partes mais primitivas, que o Sérgio vai chamar da primeira casa lá, mental, que é a primeira parte, são células muito mais primitivas, muito mais instintivas de outras coisas. Depois, quando tu pega o que ele chama a segunda casa, tu vê já a qualificação da anatomia e da morfologia da célula. Quando tu pega córtex pré-frontal, aí tu já vê os neurônios mais sofisticados, ligados em rede, com áreas específicas e coisas assim. A Helena está sugerindo, podia fazer um dia só de memórias reminiscentes. Ó, viu? Tá interessante. Eu ia sugerir também, a gente pode botar o João, né, a falar. Ah, Bah, sim, vamos ver mais adiante. eu tô dando uns tiros aqui. Eu tô vendo a Mônica me lembrando, a Ju pode falar até mais que eu. Dentro do córtex pré-frontal tem uma área bem específica, que é a área de Broca, que é É, especificamente ali, eu já ia me meter no assunto, aproveitar o gancho de você, especificamente de de um linguagem. estudo que eu vi sobre. Pode concluir, João. Eu não, só ia comentar que isso já é mapeado, que se sabe especificamente onde é a área da linguagem dentro do cérebro. Isso. A Raquel Eu está li um gostando muito, estudo, porque ela também está trabalhando com autismo, também está gostando da discussão, colocou aqui. isso. Eu li há poucos dias até um estudo que fala sobre a questão da oração. Pegaram e fizeram a análise do cérebro em pessoas que oravam, que praticavam meditação, que ativa diretamente a parte do córtex frontal, né? E em pessoas que praticam meditação e que fazem orações, né? Tem mais desenvolvida essa parte espiritual, o córtex frontal ele fica mais volumoso, mais desenvolvido, né? Então, até fizeram uma correlação assim, quem costuma rezar, quem tem uma fé, quem tem mais desenvolvida a espiritualidade, acaba se tornando mais inteligente, porque isso está também diretamente relacionado à tomada de decisões mais assertivas, a clareza, né,
de identificar a melhor forma de como proceder. Então, tá tudo interligado, né? Essa parte espiritual e também neurológica do nosso cérebro. O pessoal, eu não Obrigada, Mônica. enxergo, Está muito boa a eu não nossa enxergo, discussão, tá? viu, Cris? Oi, Está maravilhoso. ótimo. Eu só não estou enxergando aí vocês, pessoal. Então, se tiver alguém de mãozinha levantada ou alguém que queira falar, vocês, por Não, mas eu favor. estou controlando aqui, nem te Ah, preocupa. então tá, Verinha. Obrigada, amor. Mais alguém? Ninguém? Acho Então que não, vamos lá. pode seguir, Cris. E a tese da libido como fome sexual, característica em todos os viventes? Insisti curioso. Freud considerou Silas. Deve ser louvado pelo desassombro com que empreendeu a viagem aos mais recônditos labirintos da alma, para descobrir as chagas do sentimento e diagnosticá-las com o discernimento possível. Entretanto, não pôde ser rigorosamente aprovado, quando pretendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo das criaturas pela medida absoluta das sensações eróticas. Confiou-se o assistente a ligeira pausa e prosseguiu. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inamovíveis. Não podemos, dessa forma, limitar as loucuras humanas à função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Aqui eu acho que fica bem claro, né, que o sexo, na verdade, não é uma energia simplesmente de conjunção carnal. Ele é uma energia que ele está ligado a toda forma de criação e vida que existe, né, que vem de Deus. Pelo menos é o que me passou, né, essa leitura. E se a gente fosse limitar tudo, né, em função disso, a gente ia pegar simplesmente um grão de areia em relação a todo um oceano, uma gota d'água em relação a todo um oceano, né, estudando apenas nessa conotação. Examinando como força atuante da vida a face da criação incessante, o sexo a rigor palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio decorrerá desse princípio no plano químico, formando a água de que se alimenta a natureza. O movimento harmonioso do Sol, equilibrando a família dos mundos na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência, resultará da mesma energia no plano cósmico. Mas, Cris, essa parte ali que tu falou do sexo, eu me lembro que o Sérgio, eu me lembro uma vez que ele falava em obsessão sexual, ele falava muito isso. E eu acho que é importante, porque o sexo, na verdade, ele pode estar limitado a gestos e não exatamente a conjunção carnal mesmo, né? Eu fiquei com a ideia assim, de uma coisa de carinho, de toque, né? Que são coisas bem importantes. Fica uma ideia mais geral e não exatamente uma coisa de conjunção carnal, né? Exatamente. Ele na verdade, o sexo é uma forma de amor, né? É uma força de Sim, amor que tem, né? Tanto que a gente pode ver que entre espíritos não há uma forma não há toque, eles não se tocam, mas existe uma forma de amor tão forte, né? Que se passa tanta coisa entre um e outro, né? Através do pensamento. E através dessa força de amor, que é também fluido vital. eu vejo bem assim. Com uma forma de amor, uma forma de carinho, e não exatamente aqui nesse texto, eu não consigo ver como sexo carnal, tu já tinha até comentado antes, como uma coisa Uhum. realmente de carinho, de amor fraternal, eu consigo ver assim,
E aí eu me lembrei dessa Exatamente. aula do Sérgio, que ele frisa muito isso. Ele até falou já aqui na nossa AMA, uma vez ele falou sobre isso numa palestra. Alguém quer comentar alguma coisa, É, gente? eu ia perguntar se alguém queria comentar. Deixa eu ver se tem alguém levantando a mãozinha. Eu acho que nessa. Ele fala muito da comunhão entre as partículas, né? Entre todas as forças da natureza e Deus como grande elo, né? Que conecta as criaturas, né? Porque é o amor infinito, né? Acho que é muito mais de comunhão, né? De comunhão e atração pelas tantas formas como os seres que se sintonizam, né? E que estão conectados pelo laço do afeto. Ele está, na verdade, sublimando o sexo, né? Eu acho a sexualidade sublimada, né? Que é essa, como João falou, a energia, a pulsão de vida, né? Exatamente. Perfeito, não tinha pensado nisso, Bela, mas eu acho que é isso mesmo, ó. É uma, pelo amor infinito de Deus, força de amor, é uma sublimação do sexo, na verdade. Eu acho que tu define isso muito bem. Mais alguém quer comentar, gente? João? Pode Não? seguir, Cris. Acho que não. Tá. O movimento harmonioso do Sol, equilibrando a família dos mundos na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência, resultará dessa mesma energia no plano cósmico. E a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar de luz a nossa mente, com vistas à divina ressurreição, não será na essência esse mesmo princípio estampado no mais alto teor de sublimação? Aqui eu acho que entra o que a Bela falou, né? Na verdade, é, é um amor sublimado em, em luz, é aquela semente que é plantada dentro do coração de cada um, né, trazendo amor. Vejo por esse lado. O sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual que nos é conhecido por ser de substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa, desse modo, não uma energia fixa da natureza trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza que evolve, aprimorando a si mesma. Apreciemo-la, assim, como sendo uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege os destinos. Hilário, que ouvia atenciosamente as elucidações expostas, considerou: semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. Não me calou agradavelmente a ponderação que julguei de todo inoportuna, ante a elevação e a transcendentalidade a que Silas projetara o tema em estudo. Mas o assistente sorriu, bem-humorado, e respondeu: Hilário, meu amigo, na Terra é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Foi assim que Sigmund Freud quem definiu o objetivo do impulso sexual como procura do prazer. Sim, a assertiva é respeitável, em nos reportando as experiências primárias do espírito. No mundo físico, entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico em que foi circunscrita. Pela energia criadora do amor que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos, assim, o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Encontramos, desse modo,
almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras. Do ponto de vista físico, perdão, Toma uma aguinha, Cris. Recompõe primeiro, toma uma água. Dá um tempinho. Eu achei lindo, gente, aqui, ó. Pela energia criadora do amor que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma e se aperfeiçoa, busca sempre os prazeres mais nobres. E fala também do que a Bela falou, daquela forma de amor genuína, né? É um amor nobre, não é aquela coisa assim. Tu não consegue imaginar em sexo, é uma coisa mais sublimada, como ela falou. Acho que essa frase define tudo. Cheguei a compor, É, Cris. Para um pouquinho. eu lembro, sabe de quê? Teve uma vez uma palestra de Divaldo, que eu achei uma graça. Ele bota humor em tudo, né? E aí ele perguntou a Joana de Ângeles em relação à questão de comunhão, né? Do casamento. Ela disse: olha, Divaldo, não tá assim, né, minha gente, falando de uma maneira mais humorizada, assim, com humor. Não tá no seu planejamento reencarnatório o casamento, não. E aí ele falando sobre essa questão das energias mentais que ele precisava drenar naquela encarnação, que era exatamente isso, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma energia sexual, só que para ele, todas as energias dele mentais tinham que ser direcionadas para essas aqui. Estudar, aprender, elevar, construir. E não estava no planejamento reencarnatório dele o relacionamento afetivo e constituição de família assim, da maneira que a gente conhece, né? Porque ele tem a família, ele tem mais de 600 filhos adotivos. Então, assim, mostrando quantos e quantos, né, missionários, né, que vieram com essa, assim, com essa desse planejamento reencarnatório, né, de ter uma vida missionária, de servir, e na verdade o prazer que eles sentem, né, a alegria, é exatamente nessa, de servir, né, ajudar, descobrir, purificar, redimir, iluminar. Então, só que para a gente que está muito ligado às emoções, né, e às percepções materiais, a gente ainda não consegue perceber, né? E não consegue, na verdade, ter evolução moral para que a gente drene nossas energias apenas com essa finalidade, né? Eu tava pensando em Divaldo. Então, Perfeito, Pato, agora, que perfeito, engraçado. Bela. Mas tu sabe que tu falando nisso, a gente pensando no Divaldo, eu não vi ele falando sobre isso. Gente, é bem isso, uma sublimação total. E olha só, eles que definem muito bem até o que a gente está estudando aqui, ó. Todo esse amor sublimado, quantas pessoas, gente, ele tem? É mais de 600 filhos, na verdade, com o nome dele mesmo, né? Filho mesmo. Olha que amor lindo, né, gente? Que bela maneira até de amar, mas ele teve que negar tudo isso. E agora me veio assim, sabe? Hoje deu até na televisão, não consegui pegar porque eu vim almoçar rápido, que tinha uma frase que o padre se desculpou, o Papa, fez um comentário de que não deveriam ter muitos, acho que homofóbicos na igreja. E aí já muita gente se rebelou. Então, veja como essas coisas são. Aí me veio uma coisa assim, por que será que ele fez esse comentário? E eu fiquei pensando, será que não é porque a igreja tem relatos de vários casos, né, de estupro ao longo, já desde a Idade Média, né, gente? Eu fiquei pensando, não, ele não faria, porque ele agora liberou o casamento de homossexuais, ele é uma pessoa super espiritualizada. Para mim, eu vejo o Papa como um grande espírita, né, uma pessoa de muito do bem. Digo, não, ele não tem preconceito, mas eu acho que tem a ver com essa história, né, desses padres e desses relatos todos que são, inclusive, públicos, noticiados, né? Mas que, na verdade, me veio assim, eles com certeza não conseguem sublimar isso. E o Divaldo, olha que alma grande que conseguiu drenar toda essa energia sexual em amor, em ajudar os filhos dele, né? Olha que grande exemplo de amor, né? Bem interessante se a gente for pensar nisso, né? Melhorou, Cris? Sim.
Isso aí, sabe o que que é, né, Verinha? Minha Eu sei, o que nós bronquite. estávamos falando, eu sei. É, minha Pela bronquite. tosse, eu já sei. Tenho pós-doutorado em asma. Vamos então. Vamos Encontramos lá. desse Tu te modo, senti bem, viu, Cris? Senão vai tomando uma aguinha aí. pode deixar. Encontramos desse modo almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras do ponto de vista fisiológico. Embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. Sem dúvida, o lar digno, santuário em que a vida se manifesta, na formação de corpos abençoados para a experiência da alma, é uma instituição venerável sobre a qual se concentram as atenções da providência divina. Entretanto, junto dele, dispomos igualmente de associações de seres que se aglutinam uns aos outros, nos sentimentos mais puros, em favor das obras de caridade e da educação. As faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na Terra, mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu. Viu, Cris? A Helena até se propôs a te ajudar na leitura dos slides ali, ó. Então fica bem tranquila, vai calma. Se precisar parar, tu para. Fica bem tranquila, tá, querida? Tá, meu amor. Não, Toma mas mais uma aguinha aí, toma uma aguinha, um chazinho. agora já Cris, passou. se tu quiser que Passou? Ai, leia, que para tu não bom. ficar muito ofegante, a gente lê e aí tu pausa e fala. Claro. Para falar. Não, ainda tá tranquilo. Se eu me apertar, eu peço ajuda. Obrigada, meus Isso. amores. Após breve Alguém quer pausa, comentar alguma coisa? Eu vou mexer agora com a Sidéria, que está bem quietinha. Sidéria, cadê a Sidéria? Fala aí, Sidéria, o que que tu tá achando aí? Tá caladinha, eu vou puxar ela ali. Né, é que a internet minha está oscilando aqui, por isso que eu estou mais Ah, quieta entendi. hoje. Mas eu só queria comentar essa parte que tu acabaste de ler aqui. Assim, a gente vê um exemplo como o Divaldo, né? Como Chico, assim, que não é que eles negaram, né? Ou reprimiram a sexualidade, né? Mas eles tiveram que desviar, né? Que eles tiveram que sublimar ela. É importante a gente entender o quanto isso foi difícil para eles, porque é do humano a sexualidade, né? E a gente precisa canalizar a pulsão, a energia sexual em algum lugar, né? Um exemplo assim da importância que tem isso, né, para nossa fase evolutiva, que é muito comum a gente pegar pessoas tidas como gurus, né, ou como pessoas com uma espiritualidade que são denunciadas como abusadores sexuais, né? E então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa, sabe, essa questão da sexualidade, porque é do humano, a gente precisa entender que é do humano, né? Eu não lembro se não foi o Divaldo que uma vez falou o quanto era difícil para ele isso, né? Tanto que ele tentou namorar, ele tentou, né? Mas que não estava escrito para ele. Então ele teve que trabalhar isso dentro dele, para que ele pudesse fazer o trabalho magnífico que ele faz hoje, né? Então, senão a gente cria uma imagem de que a gente tem que desenvolver isso na gente. Não, a gente tem que saber lidar com a nossa pulsão, né? Com a nossa energia para que a gente possa ter uma vida saudável. Gostei muito do que falou, Sidéria, e vou meter um comentário, um adendo que eu acho que é bem importante, dessa questão do sublimar. Concordo contigo, não é muito fácil, não.
a gente vê, e como tu falasse aí, às vezes pessoas, inclusive pessoas influentes espiritualmente também, né? A gente sabe, né, João de Deus, e né, isso já é público. E eu recentemente, eu não vou citar nomes, até porque isso está gravado nós aqui da AME, mas alguns talvez lembrem, né? Quando a gente voltou do Medinesp, nós tivemos o caso, né, de um palestrante envolvido em suspeita, né, de abusos sexuais na época. Então, a isso até, inclusive, a gente fez uma reunião de todos os presidentes das AMES, todos os presidentes das AMES, junto com o Gilson, com a Kátia, para ver o que estava acontecendo. E aí vem outra coisa que eu acho importante, que foi discutido, tinha um psiquiatra, na ocasião que eu não me lembro quem era, que aí vem questão de tratar também isso, né? O espiritismo não vai sublimar essas coisas, né? Sem terapia também tu não consegue resolver isso. E eu me lembro, gente, que isso me marcou tanto, porque eu estava voltando do Medinesc, né? E eu olhei na televisão e fiquei muito surpresa. E apareceu, né? Eu vou evitar de falar porque isso é público. E apareceu para nós, nossa, e eu fiquei muito impressionada. Depois até posso botar no grupo lá para gente. E eu disse, mas como assim? Gente, palestrante. E, na verdade, envolvido, né, em denúncias e tal. Então, para tu ver como essas coisas não são fáceis. Imagina para o Divaldo fazer isso. Então, muitos que, na verdade, às vezes se titulam, né, e são pessoas públicas, e pessoas fazem esse tipo de coisa porque não conseguiram resolver isso. Isso, na época, eu me lembro que a gente discutiu nessa ideia. E tem a questão espiritual, da pessoa não se dá conta, mas, é claro, a pessoa tem que se tratar, que eu acho fundamental isso aí também, né? Porque tu não pode se envolver sem tu tratar as coisas mal resolvidas lá adiante, né? Por isso que eu achei importante que tu colocasse, e a gente tem que lembrar bem isso, né? Alguém mais gostaria de comentar? Então vamos em frente, pessoal. Alguém mais gostaria de comentar? Senão daí a Cris já pode seguir. A Alessandra está entrando aí. Seja bem-vinda, Alessandra. Ela está no plantão. Então, Opa, alguém tô mais? sim. Tô, Seja Vera. bem-vinda. Obrigada. Quem mais quer fazer comentário? A Sônia está com uma touca, está com frio aí, Sônia? Uma touca bem quentinha. Vou tirar. Tô gelada, velho. É, tu tá com a touquinha ali, eu vi. Eu tô perdendo muito cabelo, né? Eu tô gelada, Sim. gelada. Que bom que tu tá aqui com a gente, viu, Sônia? Que Não bom que tu posso tá aqui, perder, viu? não posso perder, né? E nós estamos contigo, tá? Se Que Deus bom que tu tá quiser. aqui. Isso Sabe que mesmo. tá entre amigos, né, minha querida? Tá, estamos contigo. Claro, todo mundo juntos. Que coisa boa que tu tá aqui com a gente. Que bom. Ficamos bem felizes, tá, minha querida? Te aquece Viu? bastante aí. E Tem que aquece estar a alma aqui com todo mundo junto. isso. Então, Cris, segue o baile, então, Cris. Ninguém tem nenhuma pergunta ou Vamos então. discussão? Após breve pausa, acentuou: o próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou a si os companheiros da Boa Nova, que, embora a princípio não lhe compreendessem a excelsitude, dele se fizeram apóstolos intimoratos, selando com o Mestre inesquecível um contrato de coração para coração, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, numa obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje o mais arrojado cometimento de amor do mundo. Aqui eu acho que já exatamente o que a gente estava falando a respeito do Divaldo, né? Que embora os apóstolos não tivessem a menor ideia, né, da dimensão, né, do poder de Cristo, de quem ele era, eles entregaram todo o amor deles para ele e fizeram uma obra magnífica, né, baseada no amor e no sacrifício. Não sei se, se alguém mais teria alguma coisa para colocar.
Nesse ponto das elucidações que lhe fluíam o verbo afetuoso, permitiu-se o assistente mais longo intervalo. Percebendo, porém, que estimaríamos ouvi-lo mais amplamente sobre o sexo, qual é concebido entre os homens de forma a enfileirar conclusões adequadas aos nossos estudos de causa e efeito, voltou a dizer: tais considerações que expendemos acerca de um tema assim tão vasto, externando-nos do ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível de abarcar, não nos dispensam do dever de exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Sabemos que o sexo analisado na essência é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Entendo que vocês desejariam efetuar mais longa digressão educativa nesse domínio. Entretanto, cremos desnecessário minudenciar particularidades ao redor do assunto, porque conhecem de sobejo que quanto mais amplo o discernimento do espírito, mais imperiosas se lhes fazem as obrigações perante a vida. Te dá O sexo... parabéns, viu, Cris? Que tu Oi, meu amor. colocasse entre parênteses o que significa ali. Gostei muito. Parabéns, viu? Eu acho que facilita para a gente entender, né? Eu, pelo menos, tenho algumas palavras que eu não conheço. O beijo até não sabia que era sobra, viu? Não facilita. Muito obrigada, viu? Imagina. O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. Meu colega, que ardia no anseio de intensificar indagações, inquiriu respeitoso: Silas, amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais que por vezes culminam em pavorosa delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar, mulheres que desertam dos deveres nobilitantes para com a família, pais que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal-nascidos, quando os não assassinam covardemente. Tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais que não raro lhe situam os passos nas sendas tenebrosas do crime. Todas essas falhas acompanham o espírito, além da armadura de carne que a morte consome? Como não? Respondeu o assistente tristonho. Cada consciência é uma criação de Deus e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios, e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos, valorosos, o serviço de reajuste. Impressionado, meu companheiro persistiu. Imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ele à caça de mero prazer dos sentidos, prometendo-lhe matrimônio digno, para abandoná-la vilmente ao próprio desencanto, depois de saciado em seus desejos. A pobre criatura desenganada, sem recursos para refugiar-se no trabalho respeitável, entrega-se ao meretrício. O homem, que é responsável pelos desatinos que a infelicitada companheira vem a praticar, compreendendo-se que ele não terá marchado sozinho para semelhante aventura, é preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos, explicou o interlocutor. Contudo, no caso em foco, se o homem não é responsável pelos delitos em que vem a falir a mulher desventurada, é ele inegavelmente o autor da desdita em que ela se encontra. E, em desencarnado, com o remorso da traição praticada, quanto mais luz se lhe faça no entendimento, mais agudo lhe será o pesar de haver cometido a falta. Trabalhará naturalmente para levantá-la do abismo, a que ela se arrojou por segui-lo, confiante, e reconduzi-la à reencarnação em cujos liames se demorará, aceitando-a por esposa ou filha,
de modo a entregar-lhe o puro amor prometido, sofrendo para regenerar-lhe a mente em desequilíbrio, resgatando sua consciência entenebrecida pela culpa. Eu queria fazer só um questionamento, até uma reflexão nossa aqui, né? Pensando, né, gente, assim, dessa questão da pulsão sexual que até o João falou, sabe que sempre me assusta muito, esse é bem o termo, e já nem digo me impressiona que a gente vê tanto de como é que pode, né, gente, essas pessoas estrupam pessoas em público, como a gente vê, né, estrupam, como é que essas pessoas que estrupam podem ter, por exemplo, desejo sexual por uma criança, uma pessoa que esteja com medo, morrendo de dor, não sei, isso me intriga muito, sabe? Como é que o ser humano consegue ter essa atitude? Porque vocês imaginam, o ato sexual deveria ser um ato compartilhado. A gente aqui está falando de amor, mas vamos dizer assim, um ato sexual. E como é que essas pessoas, para mim, são muito doentes, né? Porque eu sempre que me vem isso, e que a gente agora está nesse nosso projeto, está sendo uma luz, nossa, eu tenho pensado muito nisso, né? Que prazer tem essa pessoa de praticar um ato violento de uma pessoa que tem medo, de uma pessoa que está desesperado, uma criança, por exemplo, né? E a gente vê isso, vários relatos também. Então, isso realmente me assusta muito não ser humano, né, Cristiane? É, Sabe, Verita, agora tu estava comentando isso, e eu estava me lembrando que, inclusive, tem casos de pessoas que estupram cadáveres. E tu sabes que isso não acontece só em casos, em cemitérios. A gente sabe de casos de pessoas que trabalham como esses tanopraxistas, né? E que eles, dentro do laboratório de tanopraxia, eles estupram um cadáver, um corpo inerte. Tem que ter alguma doença, né? Não pode É ser normal. necrofilia, né? Isso, né? É, Necrofilia. São as sim. parafilias, né? Eu não sei muito bem. necrofilia, esse é o termo. São as Uhum. parafilias, né? Que entram esses transtornos psiquiátricos graves. Inclusive, minha gente, não falando exatamente sobre a questão da pedofilia, mas eu assisti uma palestra do Dr. Leonardo Machado, que faz com o Dr. Sérgio, né? Minha gente, é uma das palestras, assim, porque ele fala das encarnações dele. Recentemente, em Divaldo, ele fez lá na Mansão do Caminho. E ele foi, na verdade, um dos. Porque assim, por que eu estou entrando nesse contexto? Porque numa das encarnações ele foi sociopata. Ele teve a psicopatia no contexto como general e tal. O que é que ele quis dizer com isso? Ele começa a falar dos transtornos psiquiátricos graves, que é da personalidade antissocial e da personalidade narcisista, principalmente a personalidade narcisista, quando ela direciona no contexto do embotamento afetivo e da questão das próprias leis, né? Na verdade, num contexto de estudo, ele estuda muito essa questão das doenças mentais graves, né? E aí ele começa a falar da parte teórica, né? De como funciona a mente de um psicopata, de um sociopata. Por quê? Porque no momento que ele começa a falar dos processos reencarnatórios dele, e ele tá no livro de Divaldo, Sublime Expiação, de Vitor Hugo, né? Que psicografado por Divaldo. E é maravilhosa a palestra dele, porque, assim, só puxando um gancho que todos nós estamos no processo de regeneração. Então ele fala que todos nós já passamos pelo processo de termos esse embotamento, essa sociopatia, essa dificuldade de empatia com a dor do outro, sabe? Esses distúrbios realmente de direcionamento das energias, né? Eu não sei isso porque eu não sou psiquiatra, eu não leio sobre isso. Mas assim, eu achei tão incrível porque a misericórdia de Deus é tão grande, minha gente. É tão grande que a despeito dessas pessoas estarem tão longe das leis divinas, mas o processo de reparação, né, de expiação, né, e no momento que você de arrependimento, então tudo depende da gente, sabe? E a gente começa, porque assim, o que eu achei lindo da palestra dele foi que ele colocou a cara dele para bater.
Para você ver, pô, hoje em dia, doutor Leonardo é uma pessoa que a gente admira muito, mas há 500 anos atrás, cara, ele foi um general que detonou um monte de gente e teve atitudes de extrema. Na verdade, ele se configura como um sociopata, né? No contexto da discussão do caso dele. E assim, porque pra gente é terrível, a gente não consegue, a nossa moralidade não consegue mais compreender, não é, a mente e as atitudes de uma pessoa que transgride, né, o código de ética, de moral, de tudo. Mas assim, que nenhum de nós, a gente tá esquecido da bondade divina, sabe? E assim, eu vou mandar para vocês. Eu não mandei porque eu acho que o momento era complicado, né? Mas assim, a palestra dele faz você ter uma visão tão ampla da nossa vida, sabe? E assim, é horrível, né? Esses assuntos são horríveis, mas que até essas pessoas, elas não estão esquecidas, sabe? Da misericórdia. E vai ter um espírito benfeitor que vai ajudar elas nesse processo de reparação, sabe? De reparação do mal, direcionamento para o bem. E lógico, depende do livre-arbítrio de cada um. Mas assim, a história, assim, é impressionante. E se vocês quiserem, depois eu compartilho. Por favor, Ai, achei manda muito pra gente. Tu interessante. sabe que tu fez me lembrar, Isabela, quando eu comecei a fazer lá no início, né, que a Kátia Marabuco convidou nós da AME para a gente participar desse projeto Acendo uma Luz. Bah, e a gente começou a fazer os treinamentos. Eu tive uma dificuldade bárbara no início, que estava a Mariane, que é uma das coordenadoras do projeto aqui também, né, que é de Porto Alegre, e a gente fez o primeiro workshop. E deixa eu dizer para vocês, vai até fazer uma propaganda, viu, João? A Alessandra, o João, a Juliana, que não pôde falar, mas fez parte do projeto, né, e é da nossa AME, a Márcia Leon, que é presidente da AME Planalto, pediu, ela assistiu todo o nosso seminário, ficou encantada e fez lá em Brasília. E viu, João, ficou encantada com o nosso seminário, né? Usou de parâmetro para também fazer o dela, né? E depois até vou passar para vocês aqui, porque não foi, o dela não foi instantâneo, ela foi gravado, depois ela vai passar para nós. E ela até agradeceu muito, gostou muito, elogiou muito o seminário. A Kátia Marabuco também ficou. Ela me tiveria, eu nem tinha lido com calma, elogiou bastante, gostou demais. E assim está servindo de referência, viu, João, Alessandra, Ju, está servindo de referência para tu ver. A Márcia Leão é presidente da minha família, pediu, gostou demais. Bom, mas o que que ela no início tive dificuldade? Gente, assim, a Mariane, que já estava mais tempo com ela nesse projeto, a gente foi convidada em outubro de 2021, e ela falava muito assim da gente perdoar o estuprador. Gente, eu tinha uma dificuldade bárbara. E eu até no início digo, ai, complicado. Depois da gente se preparar, então cai exatamente nisso, viu, Isa? Eu consegui entender por quê. Porque, na verdade, é o que mais precisa, tu entende? Eu, no início, tive uma dificuldade bárbara, né, de poder entender que, na verdade, ele também está em sofrimento, ele precisa de perdão. É o que mais está precisando. Aí a gente consegue entender bem isso aí. E o Leonardo Machado, como a Isa falou, e que bom que tu assistiu, Isa, quando eu posso, eu acompanho, ele está de voluntário junto com o Divaldo da Mansão do Caminho. Então, ele está lá e o Sérgio fez, acho que, uma live com ele, isso mesmo. Então, ele está de voluntário. Hoje até parece que o Sérgio já participar de alguma coisa. Depois ele vai mandar live para nós. Mas, vice João, foi muito elogiado o nosso seminário. Eu fiquei muito feliz, viu? Sabe que até como um dado informativo aqui da nossa cidade, aqui o abuso de crianças, ele é quase que, ele não é um dado muito significativo, mas ele é quase que 100% intrafamiliar. Esse medo que as pessoas têm de, meu filho na rua será agarrado por alguém, estuprado, isso é raríssimo, 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 assim, mas muito raro. E aqui em Pelotas, particularmente, os abusos são sempre dentro da família, em ambiente de casa, assim, dentro disso. O que existe aqui em casa, dentro dessas... aqui em casa, que horror. Aqui em Pelotas, que considero minha casa, das parafilias, são nas festas aqui, seguidamente acontece o uso do GHB, que é uma substância que dá na amnésia posterior. É o que chamam aí costumeiramente de Boa Noite Cinderela.
E é impressionante, porque os relatos lá da Delegacia da Mulher são assim, no sentido de mulheres que iam e que estavam saindo com alguém, assim, voluntariamente, e os caras dopavam elas, porque eles só têm relação se for dessa maneira, com a mulher inconsciente por essa droga. E aí põe nas bebidas, nas coisas, assim, tudo. Que loucura, né? E não é assim no sentido de que a mulher não quis, então ele usa isso como uma arma. Não, algumas que sairiam, normalmente elas sairiam, mas aí ele me drogou e Que coisa. Que horror isso aí, mas sabe que foi interessante tu falar isso aí, viu, Isa? E até é importante tu passar isso para a gente, viu? Porque essa live, eu acho que eu me lembro até, mas eu não, acho que não cheguei a postar essa aí. Porque é tanta coisa que eu recebo, né? Eu tento passar tudo para vocês. Eu acho que é interessante até para a gente poder discutir melhor sobre isso, né, Isa? Outra coisa, João, tu que estava comentando ali como psicólogo, tu não acha também que essas coisas, essa situação de estupro, da maneira que é feita essa agressiva, o espiritismo não vai conseguir resolver, tem que fazer terapia. Tu não concorda? Que muita gente sublima, né, no espiritismo. tenta, né? Tenta, Tenta, exatamente. tenta, né? Porque é muito distúrbio mental para uma pessoa fazer isso, né, João? Ah. Que mais, gente, de comentários aí? Eu queria falar uma coisa, assim, disso que a gente leu agora, né? Esse texto aqui, a gente tem que pensar, esse livro, a época em que ele foi escrito, né? Então, assim, muita coisa mudou, né? Então, por exemplo, a questão aqui, a forma como aborda a mulher, né? A questão de ter ali na questão da relação com a mulher, como é que, assim, de ter usado a mulher, hoje mudou muito, né? E aí, se a gente fosse juntar com essa coisa dos extremos, né? Quando se trata da sexualidade ou da energia sexual, né? A gente tem que pensar que, assim, a questão é sempre dos extremos, né? A sexualidade, ela é importante para nós, porque ela trabalha a nossa agressividade, né? Então, como eu lido com ela, né? Quer dizer, não posso nem de um extremo nem outro, né? Assim, quando o João aborda lá a questão da infância, né? Brilhantemente ele explica, né? A questão como se dá. Se a gente pegar, por exemplo, uma criança que dorme com os pais, né? Numa situação, vamos supor, que a casa é só um quarto e aí dormem os pais, ela está ali vivenciando toda a sexualidade dos pais. Isso vai trazer consequências para ela, né? Então, nessa questão de uma sexualidade aberta, totalmente aberta, sem ter o espaço dela, sem ter a separação dela. E a questão da repressão, que eu acho que é muito comum, inclusive dentro das religiões e dentro do espiritismo, né? Uma repressão gigantesca em relação à sexualidade e que vai trazer consequências também, né? Então, assim, o grande desafio é hoje, em que a sexualidade é mais falada, em que existe uma certa liberação, como que eu vou lidar com com a minha sociedade, eu dentro do meu grupo, eu com a minha própria energia, né? Então, isso é algo muito importante, porque a evolução espiritual, ela depende desse aprendizado. Eu preciso passar pelo processo para poder, né, trazer um crescimento para mim. Não sei se ficou claro, assim, que eu queria chegar. Perfeito, Sidério. Entendi, sim. Que bom que a gente pôde discutir isso, né? Porque, né, infelizmente, a gente sabe que toda hora acontece esses sexos, essas coisas, esses super agressivos. Eu me dói muito de ver com criança, gente. Deus me livre. Não é fácil, a gente acaba sempre vendo, né?
Felizmente isso não termina nunca, né? Porque isso é do homem, né? O homem precisa melhorar muito, né, gente? Vai, muito triste. Mas, gente, eu estou pensando no seguinte: são quase 10 horas, 22 horas. Eu acho que podemos, né, encerrar hoje. Depois a gente combina um outro dia, viu, Cris? Como a gente fez agora, um dia que seja melhor para ti, a gente combina com bastante calma, né? E importante a gente, né? A gente sabe que não precisa ter pressa. Eu acho que foi bem interessante, houve bastante discussão, foi muito bom. Que é esse o objetivo, né? Da gente estudar, da gente poder conversar, porque nós estamos em grupo entre amigos, né? Da gente poder, né, esclarecer as dúvidas ou às vezes sair com mais vontade de estudar, né? E de poder aprender sobre o assunto. Esse é o objetivo do nosso estudo, né? Então, e a Cris, né, até dar uma folguinha para a Cris, porque a Cris, coitadinha, estava com tosse, agora já melhorou. Tá melhor, né, Cris? Aham. Coisa boa. Depois bota uma manta que nem a Ju, que tá bem quentinha ali, ó. Uma manta ali, ó. Bata frio, esfriou agora, né? Ah, eu vi, Ju. Olha aqui, Ju. Aí eu vi a Sônia de touquinha, até fiquei com vontade. Eu também fui lá bater aqui, ó. Coisa boa Posso que a Sônia encerrar está aqui com a a gente aí. apresentação, pessoal? Oi? Hã? Posso encerrar aqui a apresentação, então? Pode sim. Tô com as malas Mas tudo vamos aqui lá para a oração. do meu lado, já peguei uma mala ali, uma manta. Eu também peguei uma bem grande aqui, ó. Ai, É coisa boa ver todo mundo. Olha a Silvia, não tinha visto a Silvia. E ai. tu tá tão quietinha aí, Silvia. Bem quieta lá, ó, cheia de manta e de roupa. Que bom estar aí com a gente, Silvia. Eu tinha conseguido te dar um oi antes. A Raquel está com a gente, a Elodie, a Helena, Eu Fernando, cheguei a Alessandra. aninhos atrasada, Verinha. Mas estou Não, mas aqui que ouvindo. bom que tu tá com a gente. Claro, não, prestei atenção. Adorei, Cris. Adorei te ouvir. Tô com saudade dessa guria. A gente tinha aula Ah, junto, tá separada. Ai, tão bom estar com vocês, gurias. Eu tô Aí, aqui gurias, quietinha. depois que passar essa função da enchente, vamos combinar um dia para nós se encontrar todo mundo, hein? É. Vamos? Para matar a vamos sim. saudade. Vamos, Ju? Eu e a Ju Vamos. vamos Saudade de organizar aí, ó. vocês mesmo, guria. Ô, Silvinha, assim, a nossa turma não, assim, não tem igual, né? É, verdade. A Agora vai Sônia ficar vai um lá nos ver. gostinho, Se eu e não tiver no de Sidéria, né? viu, Sônia, vai lá com a gente também. Ai, vai Vamos deixar a Bela e a combinar. Cidéria Vamos na lá. vontade aí. A Helena tá botando bolo de milho com goiabada. Ah, não, vamos se reunir. Tô morrendo de saudade de vocês. Essa enchente faz horas que a gente não se reúne, temos que se reunir aí para matar a saudade com música, hein? É É, verdade. Viu, João? E Ju aí, ó, beijo. música. Nem me lembro mais do nome da banda, hein, João? Fluido cósmico. Ah, é. Fluido cósmico. Vamos combinar. De repente fizemos Cris, lá, vamos obrigada. combinar de, ó, Você, Sérgio, nós vamos lá na linda, sua casa. combina com ela. Toda amorosa, toda fofa, toda linda. É. Pena que daí a Sidéria e a Isa não estão aqui com a gente, né? Senão ia estar com a Eu gente acho junto que essa aí. reunião deveria ser nas férias de julho em Caruaru. Ah, eu Pode também vir, acho. Ah, pode vir, eu vou eu amar. também acho. Eu vou estar lá pertinho, já avisei a Bela. Ah, é? Isabela Tu e vai, eu né, te nos Ju? Tu vai, receber. né? Eu vou Coisa boa, amar, Ju vai venham lá, isso todos. A mesmo. casa de vocês. Coisa boa. Mas, gente, para encerrar, eu vou pedir para a Sidéria. Sidéria, tu encerra para nós? Sim, com Antes, eu prazer. vou agradecer muito a Cris. Cris, adorei a tua apresentação, maravilhosa. Muito obrigado pela tua dedicação, pelo teu esforço. Hoje, ainda com tosse. Gostamos muito, viu? E acho que foi bem proveitoso para todo o grupo. Muito obrigada, tá, minha querida? Eu que agradeço a ajuda de todos vocês, porque eu sou muito tosca para falar e eu me embanando. Eu Não, não falou consigo muito falar em bem. público. Falou Mas muito bem, falou muito Pois bem. você é Gostei do muito agradeço a coraçãozinho maravilhosa para dela. falar, Tô viu? te copiando, botei um coraçãozinho aqui, gostei. Ai, que amor. Viu? Depois nós vamos comemorar, vamos esperar passar o frio, essa função da enchente. Nós vamos comemorar e você aí vamos comemorar tuas aulas aí. As tuas é da Silvia. Que deu aí, né, Silvia? Vamos comemorar. A Alessandra entrou no plantão aqui, se despediu da gente. Tu faz uma oração, então, para nós, se der, querida. Tá? Sem problema. Nesse momento, unindo nossos pensamentos para agradecer a Cris pela aula,
pelo aprendizado, agradecer a Deus a oportunidade desta encarnação e de nos encontrarmos ou reencontrarmos para junto neste grupo, aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, nos auxiliando na nossa caminhada. Que as bênçãos que essa reunião promove, que as bênçãos do amor que nos une, possam ser compartilhadas aos nossos amigos que não puderam estar presentes e as pessoas que sofrem, estão angustiadas ou com alguma dor física, espiritual, emocional. Com o coração cheio de gratidão, damos por encerrado a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, Que querida. seja. Ai, o Vicente, tu rezou com nós aí, Vicente. Ai, que coisa linda é essa, hein? Tu rezou, que amado. A tia Sidélia que fez a oração ali, tu viu? Olha o coraçãozinho do João, que amor. Viu É que muito lindo. lindo. Tô frio também. A Helena E o dizendo que neném? sentia aquela coisa boa do passe. Que coisa boa. Tu E o escutou neném, o oração outro, Ju? mesmo, Vicente? Já? E o outro neném lindo? Porque esse também é lindo, e o outro é igual, né? Tá dormindo lá, tá nanando aqui, ó. Tá lá Que deitado. Que amor. mãe. Ele tá igual Tá a tu, fazendo 1 ano e Vici? 6 meses, o Joaquim. Meu aniversário. É. Ele é igual a tu, Aniversário, que Vicente? amor, né? É, ele é tipo isso. É tu Tipo isso. igualzinho, pô. Muito lindo, Falante. igual a tu. Ele se chama de Jajá. O Joaquim, ele botou o apelido dele de Jajá. Ai, é já já o nome do Quem é isso Joaquim. aqui? E ele Jajá. Vicente, tu não tá com saudade lá da praia, meu querido? Tô. Ai, tudo Mas eu tomado acho que a praia está d'água. passando por condições um pouco, digamos, Difíceis. difícil. Pouco. Vai passar, né? Querido, olha só a lição, olha. Então, olha o senso de humor, Condições de difíceis. otimismo, né, gente? Vai passar, vai voltar a ser linda. Logo, logo vai voltar a ser linda e nós vamos passear lá na praia, né, Vicente? Foi, exato. Gente, Ô, estava muito Vicente. bom, viu? Coisa Então boa. tá, gente. Beijo pra Fala, vocês. Boa Isa. noite. Tchau, gente. Beijo, Eu ia falar gente. pro Vicente, eu lembro todas Beijo as bem vezes que grande. ele Melhoras, Cris. Obrigada, meu Boa amor. noite. Obrigada pela Boa noite. paciência e o carinho Beijo de todos, grande. tá?